No terceiro parágrafo aí, um retorno à análise de texto, você viu? No terceiro parágrafo do texto, o autor deixa claro que o Haiti, se ele deixa claro, essa informação está no texto. Se essa informação está no texto, aí você já sabe, né? Compreensão textual, intelecção, e não na parte de interpretação, tranquilo? Beleza? Então, muita atenção nessa história, fique bastante ligado aí para não estar vacilando, hein? Veja aí, acompanhe. Terceiro parágrafo do texto, vamos lá. No terceiro parágrafo do texto, o autor deixa claro que o Haiti já esperava a tragédia que, com os demais problemas do país, delineia o seu quadro de miséria. Pessoal, o Haiti já esperava a tragédia? Claro que não, né? Pegou todo mundo de surpresa, muitos mortos, dezenas de mortos em relação a isso, foi problema sério, né? Vamos lá. Já esperava a tragédia que, com os demais problemas? Não, falso. O Haiti não deve ser visto como um país com um histórico de problemas estruturais. Ok, um país de problemas estruturais, já que eles são bastante recentes. Que é isso? Desde o começo, desde a fundação não, né? Mas desde o descobrimento e da estruturação desse país, esses problemas são bem antigos, né? Lembrando, pessoal, é importante notar, problemas estruturais são aqueles que vêm desde o começo, desde a base do país, né? Problemas conjunturais, diferentes. Os problemas conjunturais são aqueles situacionais recentes, oriundos de uma conjuntura específica. Percebeu? Que não é o caso aqui. Vamos lá. Na questão 5, na letra C, ele diz: o Haiti sofre a tragédia atual em função de uma série de problemas que, ao longo do tempo, vem castigando o país. Pessoal, quando ele sofre a tragédia atual em função da série de problemas, não é em função disso, né? Os problemas já têm castigado. Mas essa tragédia adveio de um terremoto, de uma circunstância sísmica. Percebeu? Sofre a tragédia em função da série de problemas. Essa tragédia não foi em função de, em virtude de, por causa de uma série de problemas. Percebeu? Então isso aqui castiga o país, isso é uma realidade, mas tem que tomar cuidado com isso. Ok? Dedidado. Sofre com uma tragédia que compõe com uma história de ditadura, barbaridades e corrupção o quadro de miséria do país. Opa, tá bem completo isso aqui, lembra? Vamos relembrar isso aqui, ó. No próprio texto ele deixou claro isso aqui, gente. Olha só, ele fala: não são de hoje os problemas daquele país. Veja aqui neste parágrafo, né? No terceiro parágrafo do texto. Não são de hoje. Nos meados do século passado houve ditadura, tá aqui, ó, que criou e manteve evidência, todos daqui, ó. Tropa de choque policial cometeu as maiores barbaridades contra a população. Está vendo aqui? Então está aqui, ó, sucedido pelo filho, a miséria continuou, depois veio, né, conseguiu se livrar da dinastia, mas mesmo assim veio esse camarada aí, o tal do Aristide aí, que assim, foi afastado por corrupção, ou seja, o país é miserável mesmo, né? Ele tem um histórico realmente aí de muita bronca, de muitos contextos de adversidade em relação a tudo aí, ok? Vamos lá. Não sofre com a tragédia do terremoto, sem comentário. Já vou parar aqui, né? Ok. Próxima etapa, vamos lá. Questões 6 e 7. Somente um aspecto é positivo nisso tudo, a solidariedade. Dois itens aqui. Emprega-se o sinal de 2 pontos na primeira frase e as vírgulas na segunda, respectivamente, para evidenciar as ideias de que somente um aspecto é positivo nisso tudo. 2 pontos. Qual? A solidariedade internacional. Um esclarecimento, um elemento aqui, percebeu? Então aqui ele vai esclarecer, mostrar, evidenciar, explicar. Síntese, resumo, não é o caso. Ratificação, confirmação. Ele não está confirmando o que foi dito, ele vai esclarecer, ele vai prestar um esclarecimento, vai explicar. Explicação, resumo não, correção não. Tá, então óbvio que a letra E é a resposta certa, só tem explicação nesse contexto aqui. Mas veja as vírgulas, ó. Mas há um problema, ou melhor, expressões, né? Usam-se vírgulas para isolar expressões explicativas ou retificadoras, como, ou melhor, isto é, aliás, além disso, então. Então veja, aqui você tem palavras, uma expressão, uma palavra denotativa, né? Uma expressão de caráter denotativo. Lembrando que as palavras ou expressões denotativas são aquelas muito próximas dos advérbios, né? As palavras e locuções denotativas, elas indicam circunstâncias precisas de inclusão, de designação e por aí vai, até mesmo de retificação, que é o caso aí.
conserto. Ele chegou ontem, aliás, anteontem. Estas expressões de retificação, de explicação, justificativa, todas elas devem vir grafadas entre vírgulas, sempre intercaladas nas orações e tal, até porque indicam, neste caso do ou melhor, por exemplo, aí, né, um valor de correção, de retificação, de ajuste. Veja aí. Aí ele tem aí, né? Ou melhor, correção, lembrando, correção ou retificação, é a mesma coisa. Beleza? Tranquilos? Questão 6, letra E, vamos adiante. E na questão 7, ele avalia agora a concordância, né? Vamos lá. Naquela primeira fase, ele pegou essa primeira frase aqui, você está anotando, né? E ajustou a concordância para você avaliar, para você julgar. Somente um aspecto é positivo nisso tudo. 2 pontos. As ações solidária, opa. E aí? Se ele fala questões de concordância, aí você já sabe, né? Questão de concordância nominal ou verbal. A concordância com o verbo ou a concordância com o nome, claro. Vamos lá. Somente um aspecto é positivo nisso tudo. As ações solidárias internacionais. Gente, ações solidárias internacionais. Percebeu? Então, nesse caso aqui, ações é o núcleo da expressão. Solidária é adjetivo, tem um sufixo de adjetivo. Internacional também, então são 2 adjetivos que se referem ao substantivo aqui. Certo? Beleza? As ações solidárias internacionais provocadas... Veja de novo, mais um elemento aqui vinculado ao núcleo, ao substantivo. As ações provocadas pela tragédia. Percebeu? As ações provocadas, tranquilo, pela tragédia, beleza. Mas existe um problema. Gente, existem 2, 3, 4, certo? Existe um, tá aqui, ó. Ou melhor, existem muitos, mais uma vez aqui, tá vendo? Existem muitos problemas. Existe um, beleza. Existem muitos que ainda hão de surgir, corretíssimo. Marcelo, eu nunca lembro com essa história de flexão aqui, por exemplo, do verbo haver numa locução. Gente, ó, já mencionamos isso, vamos sempre revisar, claro, né? Durante o curso de questões, sempre revisando, sempre vendo dicas e, ó, fique atento. O verbo haver, quando ele vem acompanhado por outro verbo, numa locução, ele pode ocupar 2 posições, vai depender do contexto aí. Ele pode vir depois de um outro verbo, ou pode vir antes de um outro verbo. Como assim? Não entendi não. Se o verbo haver vier antes de um outro verbo, aí claro, havia dito, havia sido. O verbo haver é um verbo auxiliar, porque é o primeiro verbo da história. Então, ele havia dito, singular, porque o sujeito é ele. Eles haviam dito tudo. Eles haviam dito a verdade. Note que o eles é uma forma plural, claro. Então, o haviam vai seguir o plural. Porque as pessoas geralmente pensam isso. Acho que você deve estar lembrado seguramente desse negócio. Lembra aquela história que o pessoal sempre fala assim, não, mas haver no sentido de existir é singular. E é mesmo. Não, mas o verbo haver não é sempre singular, né? Opa, aí já mudou tudo. O verbo haver não é sempre singular. Tome cuidado com isso, tá certo? Para você não cair nesse equívoco aí e ficar pensando que as coisas vão estar andando assim. O verbo haver, quando for sinônimo de fera, ocorrer, fazer, existir, realizar-se e acontecer. Quando o verbo haver for usado nesse contexto, aí muda tudo. Fique atento a esse negócio, tá certo? Veja só. Aí você vai observar claramente um aspecto bem curioso. Se o verbo haver for o primeiro verbo da história, já vimos, ele pode pluralizar. Singular ou plural, de acordo com a frase, com o sujeito. Porque o verbo concordará sempre com o sujeito em número e pessoa. Agora, se o verbo haver for o segundo verbo da história, se ele for o segundo, aí muda tudo. Quando o verbo haver é o segundo verbo da história, fique atento. Pode haver, vai haver, deve haver, há de haver, tranquilo. Então, sempre nesse contexto aí, você percebe que o verbo haver pode ser trocado por existir. Se o verbo haver puder ser trocado por existir, aí você puxa tudo para o singular. Tudo. O próprio haver, que nunca poderá ser pluralizado, e ele sempre será trocado por existir, então puxa tudo para o singular. Beleza? Tranquilos? Vamos em frente? Tá, então você já viu aí. Letra A, nem pensar. B de bola também não, né? Um aspecto positivo nisso tudo, as ações solidárias internacional provocadas, aí ele mexe em tudo. E aí? Na questão 7, portanto, D de dado, né? Você tem aqui.
É positivo as ações solidárias internacionais provocadas, tranquilo. Existem muitos, hão de surgir, corretíssimo. Já vimos a letra D de dado aí. Beleza? Vamos lá. Questão 8. Assinar a alternativa correta quanto ao uso do acento indicativo da crase. O mundo assistiu, consternado, à tragédia do Haiti. Claro que essa é a resposta certa, né? Quem assiste, assiste-á. O verbo assistir, aqui, sinônimo de ver, presenciar, exige a preposição a. Beleza? Exige mesmo. O povo do Haiti aspira a um futuro. Opa! Pessoal, quem aspira, aspira a. Beleza, esse a aqui é a preposição exigida pelo verbo aspirar. Só que este aqui, lógico, é o artigo, gente. É um artigo, então não há contração de preposição com o artigo aqui. A um futuro, não dá. Beleza. Espera-se que a ajuda chegue a todos. Gente, a singular, todos no plural. Além disso, pronome. Além disso, masculino. Não tem como. 3 grandes razões para você perceber que não haveria crase aqui nem a pau. Percebeu? Sem chance. Aqui, ó. Voltaire não entendia como Deus permitia a ocorrência. Quem permite, permite algo. Permite alguma coisa. Este a, gente, é somente artigo. Se ele é somente artigo, claro, você não tem aqui de forma alguma a ocorrência de crase. Percebeu? Voltaire não entendia como Deus permitia a ocorrência. Você permite alguma coisa, verbo transitivo direto. Então este a aqui, claro, não pode ter o acento grave indicativo de crase. Beleza. A tragédia do Haiti começou a mobilizar. Pessoal, sempre que houver verbo no infinitivo, lembra? Verbo infinitivo. Começou a assobiar, começou a chover, vivia a cantarolar. Este a é sempre preposição. Ok? Preposição, claro, antes desse verbo aqui. Belezinha? Tranquilos? Vamos lá. 9. Analise as afirmações feitas com referência à frase. Veio depois Aristide, cujo prestígio durou pouco. Foi afastado por corrupção. Olha só. Aí você tem aqui. Não, mas eu acabo me entalando com a água. Professor, de vez em quando dá um... velho, foi mal, desculpa aí. Vamos lá, eu tento tomar água rápido aqui, mas não tem jeito não. Acaba fazendo zoada, barulho. Olha só. No contexto, o pronome cujo poderia ser substituído pelo pronome que, sem prejuízo gramatical ou de sentido à frase. E aí, gente, o que você acha? Aristide, cujo prestígio... Pessoal, a palavra cujo estabelece entre os elementos uma relação de posse. Prestígio de Aristide. É como se fosse um D aqui, né? DE, certo? Relacionando os dois elementos ao lado. Se eu trocar pelo que, não tem como. Que prestígio durou pouco? Não. Cujo prestígio? O prestígio dele. O é falso. Haveria prejuízo gramatical. Os advérbios depois e pouco estabelecem, respectivamente, relação de tempo e intensidade. Sim. Não está aqui, né? Veio depois, logo em seguida, tempo. Durou pouco, pouco tempo, intensidade, quantidade. Beleza, o 2 é verdadeiro. 3. A última oração do trecho, a última oração, foi afastada. Assume em voz ativa a seguinte redação. Afastaram-lhe por corrupção. Pessoal, afastaram-lhe. Já começa errado aqui, ó. Você afasta alguém. O lhe é só quando o verbo exigir a e se referir a pessoa. Lembra? A pessoa, a pessoa, a pessoa. Esqueça não. Como é que ele botou um lhe aqui, maluco? Beleza? Foi afastado por corrupção. Porque é o motivo. Ele foi afastado. Falso. Nada de voz ativa aqui, ó. A preposição por, em, por corrupção, forma uma expressão indicativa de causa. Sim, por causa da corrupção, devido à corrupção. Beleza, gente? Ok, resposta certa. Portanto, letra B de bola, 2 e 4, tranquilinho. Última questão, questão 10. A questão 10 tem uma figura aí, uma ilustração, vamos lá. Vamos virar para cá, questão 10, agora, pronto, olha aqui. Leia a charge, mais um gênero textual aí, interessante, né? Para o Haiti, aqui, ó. Interessante isso. E aí? Um helicóptero buscando uma doação para o Haiti de pessoas vítimas de enchente ou inundação em alguma região aí.
Curioso, né? Então você tem aqui numa circunstância em que a galera está ilhada, totalmente sob flagelo também, mas mandando benefícios aí para o Haiti, ou seja, a situação lá está precária mesmo. Quanto ao sentido, a charge remete à seguinte passagem do texto. E aí? Vamos lá, o sentido da ajuda, da solidariedade, mas assim, a coisa está realmente problemática. O que você acha? Negando a existência de um Deus que consentiu uma tragédia de tamanha barbaridade. Será que é isso? Não. Qual seria a resposta certa aí, gente, da questão 10? Muito bem. Somente um aspecto é positivo, a solidariedade internacional. Mas como assim solidariedade? Mesmo diante de toda a adversidade, olha só, mesmo diante de todos os problemas, a solidariedade internacional, ou seja, vem de todos os lados, não importa a circunstância em que pelas quais as pessoas estejam passando. Né? Então é um texto que mais bem representa essa questão do sentido da solidariedade aí, beleza? Tranquilos? Questão 10. Portanto, resposta certa, letra E, massa. Prova de número 29, é isso aí, pronto, já era, tranquilo. Fim de prova, vamos dar aquela relaxada, veja aí. Lembre-se, não há satisfação maior do que aquela que sentimos quando proporcionamos alegria aos outros. Masaharu Taniguchi. Arigatô, né? Meio velho. Eu hoje tô horrível. Palei esse nome, né? Ok, mas tranquilo. Mas a mensagem é boa. Diga aí, diga se não é boa. É ou não é? É legal, é legal, é legal. Mensagem interessante. Isso aí, claro, a satisfação que a gente desfruta de alguma forma como proporciona alegria a alguém, eu acho que você seguramente já sentiu isso várias vezes. Você que é pai, você que é mãe, você que já proporcionou aos seus filhos, aos seus parentes, familiares, marido, mulher, não importa, né? Assim, algum familiar, um bem-estar, uma alegria, a carinha de satisfação, de felicidade, é maravilhoso, não é verdade? Além disso, aqueles colegas que trabalham com campanhas com solidariedade, com ajuda ao próximo, abrigos, orfanatos, asilos, pessoas carentes, uma série de comunidades de rua, moradores de rua, não importa, né? Você sabe que aquele semblante, muitas vezes, de gratidão, a mão na massa, não só no período natalino, né, que já passou aí, mas é só naquele contexto, assim, do período mesmo da fraternidade de todos os dias, né? Porque o Natal, gente, né, são todos os dias, claro. Precisamos fazer de todos os dias um grande Natal. E essa alegria que nasce quando a gente se supera, quando a gente ajuda, é fantástica. Experimente aí, se você está com saudade, nunca mais sentiu isso, manda brasa, vá visitar alguém, faça alguma coisa por alguém mesmo, e veja a alegria, a gratidão. Você vai se sentir recompensado, gratificado. Eu não tenho a menor dúvida. É isso aí, até a próxima.